Fala, senhores, sejam bem-vindos e é com enorme prazer que eu apresento para vocês mais uma atualização da nossa ferramenta. E como a gente está sempre fazendo atualizações da nossa ferramenta, eu vou fazer o seguinte: esse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês todos os parâmetros da nossa ferramenta, o que cada função faz. Por quê? Eu vou deixar esse vídeo aqui como o vídeo principal de configuração do robô, para você aprender como funciona cada função do robô. E toda vez que houver atualização, a gente vai liberar agora o vídeo somente da atualização, somente a nova função que a gente for implementando, a gente vai passar por ela para que a gente não precise ficar toda vez explicando a mesma coisa sempre. Então vai estar aqui o vídeo principal para você entender toda a configuração do robô, tá? E quando houver atualização, você vai no menuzinho de atualização, tá? Na sua área de membros, e vai ter lá o menu de atualização. Você clica lá para você assistir o vídeo da atualização. Eu não sei quando você estará vendo esse vídeo, então a versão que eu estou utilizando aqui no momento, a versão mais recente é 1.7. Tá? Então você vê qual é a versão que você está aí utilizando. Se for uma versão superior, aí você assiste o vídeo todo aqui para você ver como que funciona cada função dele. Depois você vai somente lá no vídeo da atualização para poder ver quais são as novas atualizações, quais são as novas funções que a gente implementou. Beleza? Eu vou mostrar aqui para você também como que você faz para ver qual é a versão do seu sistema. Deixa eu abrir aqui, ó. Então aqui, ó, aqui mesmo no painelzinho do robô, você pode ver aqui, ó, que aqui em cima a gente tem o nome do robô, é a Trend, aqui embaixo a gente tem uma numeração, 1.7, tá? Então quando você fizer a instalação do seu robô, se tiver aqui 1.8, 1.9, 2.0, eu não sei quando que você vai estar vendo esse vídeo, então aqui significa que a gente já atualizou a versão do sistema. Então você vai lá no menu de atualização e pega somente o vídeo da atualização do que foi implementado novo, beleza? Então vamos lá, eu vou apertar aqui para a gente abrir o menu, tá? Eu vou abrir o menuzinho aqui onde tem as nossas configurações para que a gente possa analisar. Show de bola, deixa eu ver aqui, tá dando para ver legal. Então aqui, ó, primeiramente, aqui a gente tem um e-mail vinculado à licença. Se você estiver assistindo esse vídeo e realizando teste gratuito da ferramenta, até o momento, o nosso teste você não coloca e-mail, tá? O teste você só coloca o robô no gráfico e dá OK, não precisa colocar o seu e-mail. Futuramente, talvez, a gente vá migrar para uma nova área de membros e você vai conseguir acessar a área de membros com a licença de teste. Aí sim você terá que colocar o e-mail. Então fique atento aí, se não tiver e-mail, não precisa colocar, tá? Então aqui, ó, para quem já tem a licença, essa primeira opção aqui é para você colocar o e-mail vinculado à sua licença. Quando você fez a aquisição do produto, né, quando você entrou para o sistema, você informou o e-mail que você vai utilizar. Então é esse e-mail aqui que você vai colocar, beleza? E aqui embaixo a gente tem um sistema operacional, tá? O modo operacional dele. A gente tem dois tipos operacionais dentro da nossa ferramenta. A gente tem o modo Edge, que é um modo tradicional que eu gosto particularmente muito de utilizar ele, e temos o tendência, tá? Então ele só vai trabalhar com a tendência do mercado e aqui ele vai trabalhar com a consolidação do mercado no Edge, beleza? E aqui você consegue também combinar as duas funções, tá? Para quando ele tiver consolidado, ele trabalhar com o Edge, e quando ele tiver com tendência, ele trabalha com a tendência do mercado, tá? Eu gosto muito de trabalhar com o Edge. Aqui a gente tem a confirmação de sinal de entrada. Eu vou mostrar para vocês depois lá no painelzinho do robô. A gente tem uma análise no próprio robô, onde fica aparecendo ali no painel dele se a compra forte, se a venda forte, se o mercado neutro. Então ali você já tem uma noção para onde o mercado está indo, beleza? Então essa função aqui, ela só vai funcionar com a tendência do mercado. No modo Edge ele não funciona. Então na tendência do mercado, se você por acaso escolher aqui tendência ou ambos, tá? Que o ambos ele vai trabalhar com a tendência também, você pode ativar para ele fazer a confirmação com o sinal ali do painel ou não confirmar, tá? Se você colocar confirmar, ele vai fazer as análises dos indicadores que ele tem interno, mais o sinal do painel. Então você pode colocar aqui também. Se você não quiser o sinal do painel, você deixa não, tá? Se você colocar sim aqui, então aqui você vai confirmar qual é a confirmação que você quer
que ele faça antes de fazer a entrada. Então aqui a gente tem compra e venda, né? Quando ele der a confirmação de compra, ele faz compra. Quando ele der a confirmação de venda, ele faz venda. E aqui embaixo a gente tem compra forte e venda forte. Então, só quando ele tiver a compra forte, ele vai comprar. Só quando ele tiver venda forte, ele vai vender. E aqui a gente tem ambos, que ele vai entrar tanto na compra forte e venda forte, quanto compra e venda, tá? Eu deixo aqui normalmente desativado. Para mim, tá? Isso aqui é minhas configurações que eu gosto de utilizar. Cada um trabalha da forma que gosta, beleza? Então aqui eu vou deixar, aqui você pode deixar qualquer um, tá? Como você colocou add e colocou não, aqui não vai fazer diferença qual que você vai colocar. Aqui a gente tem a função de abrir compra e abrir venda. Então você pode escolher também, quero trabalhar só com compra, aí você coloca não aqui na venda. Quero trabalhar só com venda, coloca não na compra e sim na venda. Beleza? Que se você colocar sim na compra, ele trabalha com compra. Sim na venda, ele trabalha com venda. Não na compra, ele não vai trabalhar com a compra. Não na venda, ele não trabalha abrindo venda. Beleza? E aqui a gente tem a quantidade de números de ordens. Tá? Dependendo do valor da sua banca, seria bom você dar uma reduzida aqui nesse valor. Beleza? Aqui ele está com 100 como padrão, mas você pode mudar aqui, pode botar uma, tá? 2, 3, 10, 20... fica ao seu critério. Como que funciona isso? Se você colocar uma aqui e uma aqui, então ele vai abrir uma compra e uma venda. Enquanto essas ordens estiverem abertas, ele não abre mais ordens, tá? Ele só vai abrir uma nova compra quando essa compra aqui anterior for fechada, uma nova venda quando essa venda anterior for fechada. Botar 5, mesma coisa. Ele vai abrir no máximo 5 compras e 5 vendas. Enquanto aquelas estiverem abertas, ele não abre mais. Ele só abre quando começar a fechar e é o total de 5 compras e 5 vendas, tá? Então, vai ser o total que você colocar aqui, beleza? Aqui a gente tem um lote padrão. Então, aqui você estipula qual é o lote que você quer iniciar. Aqui está o mínimo, tá? Presta atenção. Cuidado para você não colocar um aqui, ó. Se você colocar um, você está trabalhando com lote cheio, lote de 1. É muita coisa, tá? O aconselhado aqui é lote mínimo 0.01. Show de bola? E se você colocar também 0.1, tá? Se você colocar assim, 0.1, você está trabalhando com lote de 10, 0.10, tá? Então não é 0.1, é 0.01. É o lote mínimo. E aqui a gente tem usar lote baseado em saldo em conta, tá? Como que funciona isso? Ele vai identificar o valor da sua banca e vai abrir o lote baseado no saldo que você tem. Então aqui, quando ele tiver 10 mil dólares, ele vai pular para 0.03 automaticamente. 20 mil dólares, 0.06, tá? Então se você ativar aqui, ele vai ignorar o lote manual e vai dar prioridade aqui para o percentual saldo em conta, tá? E aqui você pode colocar 0.01, tá? Se você aumentar muito isso daqui também, ele vai entrar com lote muito alto, então eu aconselho deixar aqui 0.01 também, caso você venha utilizar ele, beleza? Eu vou deixar desativado aqui. Aqui a gente tem um take, você tem a opção de usar o take profit ou não também, tá? Você pode setar aqui. Se você colocar sim, aqui embaixo você vai estipular a distância em pips. Então aqui a gente tem 10 pips de distância, que seria 100 pontos dentro do mercado. Então aqui eu vou deixar como não, para poder mostrar para vocês a nossa nova atualização, tá? Então vou deixar não, ele não vai trabalhar com take profit. E aqui a gente tem o stop loss. Tá desativado também, você pode ativar o stop loss ou desativar. O meu vai permanecer desativado. E aqui embaixo a mesma coisa, você estipula a distância em pips que você quer que o stop loss seja posicionado. Aqui a gente tem habilitar o trailing stop loss. Esse trailing stop loss, ele funciona quando as suas operações estiverem no lucro, ele vai posicionar o stop loss embaixo da sua operação, tá? Vamos supor que a linha do preço está aqui, tá? Ele chegou na parte de lucro, ele vai posicionar o trailing stop loss aqui para caso o mercado volte, ele feche já aquelas operações no lucro. Então ele já garante o lucro para você. Eu vou deixar ele desativado aqui também, porque eu vou mostrar para vocês a nossa nova atualização, tá? Então vou deixar ele desativado para que eu possa mostrar aqui para vocês. Ativar Pipstep automático. Como que funciona?
Tá? Se você deixar ativado aqui o Pipstep automático, ele vai identificar a volatilidade do mercado e vai abrir distância aleatória de cada operações, cada ordem, tá? Então ele vai abrir ordens com distância em pips aleatório, dependendo da volatilidade do mercado. Ele utiliza indicadores internos para fazer isso. Se eu deixar desativado, aí eu vou estipular aqui qual o valor mínimo que eu quero fixo, tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo, 30 pips. A cada 30 pips, ele abre uma nova operação. Beleza? Vou deixar ativo aqui por enquanto. E aqui a gente tem a meta do dia. Como que funciona essa meta do dia, né? O nome já diz, né? Então, aqui você pode ativar ou desativar a meta do dia. E aqui você vai estipular um valor em dólar. Então, por exemplo, eu deixei um valor bem alto aqui, que é caso você ative aqui sem querer, ele não venha atingir esse valor, mas se você ativar, você vai ter que mudar esse valor aqui, tá? Então, se eu quiser 5 dólares de lucro no dia, eu vou ativar aqui e vou colocar 5 dólares aqui, tá? Então, quando ele tiver com 5 dólares positivos, ele vai fechar todas aquelas operações e vai parar de operar naquele dia, vai voltar somente no outro dia. E aqui em perdas é a mesma coisa, então você estipula aqui um valor em perdas, por exemplo, 5 dólares também. Se ele perder 5 dólares naquele dia, ele volta a trabalhar somente no outro dia. Show de bola? Então vou deixar desativado aqui. E aqui, ó, controle de risco. Então, a nossa nova atualização, ela está aqui dentro do controle de risco. Essa função aqui é nova, que é ativar fechamento parcial. Como que funciona isso? Se ele tiver duas operações, uma positiva e uma negativa, e a positiva estiver cobrindo aquela operação negativa, ele vai fechar essas duas posições para você, tá? Independente de quantas operações você tiver no gráfico, ele sempre vai buscar uma positiva que cubra uma negativa e vai fechar essas duas posições para você. Dessa forma, ele não depende de alcançar o take nem o stop, porque quando ele identificar que uma positiva está cobrindo uma negativa, ele fecha as duas operações. Tá? Eu vou deixar desativado aqui. E temos essa daqui, ó, ativar fechamento total. Esse fechamento total aqui, ele faz praticamente a mesma função da meta diária positiva, tá? Positiva. Então, ele vai fechar, se a gente ativar aqui, ó, ele vai fechar todas as operações abertas, independente de quantas operações estiverem abertas. Vamos supor que você tem 20 operações de compra e 20 de venda, tá? Você estipulou aqui, ó, 5 dólares de lucro. Então, dentro de todas essas operações, se ele atingir 5 dólares de lucro, ele vai fechar todas as operações para você e vai iniciar de novo. A única diferença da meta do dia é que aqui ele vai iniciar na mesma hora, ele vai iniciar um novo ciclo, beleza? Aqui também é uma nova função que a gente adicionou, tá? Então, essas 4 funções aqui são novas, que a gente colocou, nova atualização. Tá? E essa daqui é o booster que a gente tem. Antigamente você não conseguia mudar para qual lado você queria que o robô desse o booster, onde ele multiplica o lote. O lado que ele vai aumentar o lote na nova entrada, beleza? O padrão, presta atenção, o padrão é na ordem negativa. Como a gente trabalha com a consolidação do mercado, então a gente sempre busca a reversão, né? O pullback. Por exemplo, se eu ativar ali o take, vamos supor que ele fez a primeira operação aqui embaixo, o mercado subiu. Então, aqui em cima, ele abriu essa primeira venda aqui, o mercado subiu, tá? Ele vai abrir uma nova venda aqui, tá? Só que esse daqui é um exemplo, não é esse cálculo, tá? Mas um exemplo, ele abriu aqui 0.01, aqui ele vai abrir 0.2, para que essa operação aqui, ele cubra essa daqui de baixo. E assim, o take que estava aqui embaixo, ele vai jogar para cima dessa operação que ficou para trás. Então, essa nova operação aqui, se ele voltar, ele vai pegar o take, vai fechar no positivo. Essa que estava aqui, ele vai fechar no negativo, ele deixou para trás. Só que, como ele abriu essa nova operação aqui com um lote maior, quando ele fechar essa operação aqui no positivo, aquela que fechou no negativo lá embaixo, essa daqui de cima vai cobrir. Então, por isso que a gente o booster dele é nas operações negativas, tá? Para ele cobrir as que vão ficando para trás. Para que ele não precise esperar o mercado voltar aquele movimento todo da primeira ordem. Então, quando ele fizer o pullback, ele fecha as operações que ele deixou para trás. Show de bola? Espero que tenha dado para entender. Só que a gente colocou aqui também, como a gente tem a opção de tendência, você pode também optar por dar o booster dele
na posição positiva, tá? Então fica o seu critério aqui também. Faça testes na sua conta, vê o que você quer trabalhar. A gente vai deixar uma configuração aqui padrão para você poder utilizar, mas é importante que você faça testes na sua conta, para o valor de banca que você tem, para o ativo que você quer utilizar, para o time que você vai utilizar. É muito importante você testar. Que a gente está aqui falando de um mercado de riscos, tá? A gente está diminuindo muito o risco aqui utilizando essa ferramenta, onde você não vai precisar aprender a ler o gráfico, aprender padrões de velas, né, onde você levaria anos fazendo tudo isso. Você só precisa aprender o que cada função dessa aqui faz para que você possa trabalhar da melhor forma possível na sua conta. Show de bola? E aqui embaixo é o booster. Lembra que eu falei que ele aumenta o valor da posição? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 2.0, eu estou dobrando o lote. Então, se o primeiro ele abriu com 0.01, o segundo ele vai abrir com 0.02, tá? Então, se eu deixar aqui com 1, ele não vai dobrar o lote. Ele sempre vai abrir com o lote fixo. Porém, ele não vai fazer esse papel de ir aproximando o take. Vai demorar muito se você estiver utilizando o take para que ele possa ajustar o take para fechar as operações. Então, é sempre bom você utilizar um booster aqui, tá? Dependendo do ativo, presta atenção, tá? Dependendo do ativo, eu aconselho que você bote um booster aqui bem curtinho, tá? Bem baixo, 1.1, 1.2, tá? Outros ativos que são mais tranquilos, aí você pode colocar um booster aqui um pouco maior, 1.5, por exemplo. Eu vou deixar aqui 1.4, vou deixar aqui 1.2, que eu vou fazer um backtest aqui para mostrar para vocês no SHA-USD, tá? Com essa nova função que a gente implementou. Então, o SHA-USD é um ativo muito forte, então eu vou deixar aqui 1.2, beleza? E aqui é o lote máximo que você quer que ele chegue. Tá? Então, conforme ele vai aumentando o lote, se ele pegar uma tendência, né, por exemplo, se ele pegar uma tendência de alta, ele vai começar a abrir vendas ali, né, para tentar aproximar aquele take, se você estiver utilizando take profit, ou o trailing stop também, ele vai trabalhar da mesma forma, tá? Ele vai abrir novas operações com lote maior. Então, cada vez ele vai aumentando o lote. Então, aqui você pode estipular um teto máximo que você quer que ele chegue. Tá? Por exemplo, se eu quero que ele chegue somente até o lote 1, que é o lote cheio, eu vou setar aqui o lote 1. Lote 2, vou setar aqui. Se eu quero que ele chegue no máximo até 0.10, eu vou estipular aqui também. Tá ok? Então aqui você limita a quantidade de booster que ele vai dar. Show de bola? Aqui, ó, ativar ou desativar a mudança de time. Essa função aqui é muito importante também. Então, se você está trabalhando num ativo mais forte também, como o SHA-USD, Bitcoin, eu aconselho que você ative essa função aqui. Eu já deixei ela aqui ativa, mas você pode ativar como todas as outras, sim ou não, tá? Sim, ele está ativo, não, ele está desativado. Então, quando eu ativo essa função aqui, ele vai fazer a mudança de time. Como que ele faz essa mudança de time? Por exemplo, se você estiver utilizando ele em M1, vamos supor que você está utilizando ele em M1. Aí você vai vir aqui, ó, quando ele chegar em X% de drawdown, vou colocar aqui 10% de drawdown, ele vai mudar para H1. Lembra que eu estou utilizando ele em M1? Tá? Então, quando ele chegar em 10% de drawdown, ele vai pular sozinho para H1, tá? O time. Porque o time ele funciona da seguinte forma. Quanto menor o time, mais operações ele vai fazer. Quanto maior o time, menos operações ele faz. Então, ele fica mais conservador quando você está num time maior e quando você está num time menor, ele fica mais agressivo. Então, eu estipulei aqui, ó, eu quero a mudança de time, sim, tá? Qual é a mudança de time que eu quero? Eu estou em M1, tá? Eu poderia estar em qualquer outro time, mas eu estou dando exemplo aqui de M1. Eu quero que ele mude para H1. Tá? Então, vou estipular aqui, ó, quando ele chegar em 10%, ele vai mudar para H1. Quando ele diminuir o drawdown, tá? O mínimo drawdown, ele recuar esse drawdown para 5%, ele volta para M1, que é o time que eu estava. Aqui você sempre vai colocar o time que você está utilizando. Por exemplo, se você está utilizando em M5, você volta aqui para M5, tá ok? Então, aqui, ó, eu estipulei. Então, vamos dar o exemplo de M1, né, que a gente já estava dando aqui. Então,
M1 e H1. Então, eu ativei aqui, sim, eu quero a mudança de time. Quando ele chegar em 10% de drawdown, ele muda para H1. Quando ele voltar para 5% de drawdown, ele volta para M1. Show de bola? E aqui embaixo, por fim, a gente tem o nosso filtro de notícia. Como que funciona esse filtro de notícia? Dentro do mercado Forex, para quem não conhece, a gente tem notícias que podem vir impactar nas operações, né? Dependendo do nível da notícia que a gente tem, ela pode determinar que o mercado pegue uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Então, com isso, como a gente trabalha com a consolidação do mercado, então eu não quero que o robô trabalhe em momentos de notícia. Então, eu posso vir aqui e ativar ou desativar os filtros de notícias, tá? Esse filtro de notícia aqui, ele vai puxar diretamente do nosso site. A gente tem a tabela lá de notícias do dia. Então, ele vai consultar e vai puxar. Então, aqui a gente tem a notícia de um touro, 2 touros e 3 touros. A de um touro, normalmente, ela não impacta no mercado. É uma notícia fraca. E a de 3 touros é uma notícia forte, onde ela impacta, normalmente, ela sempre impacta no mercado. Então, a de 2 touros é razoável, então eu deixo aqui ativo somente 2 touros e 3 touros, tá? Então vai ficar ativo aqui 2 touros e 3 touros. E aqui a gente tem os minutos que a gente quer que o robô pause antes da notícia. Então deixei aqui 5 minutos antes da notícia, ele vai parar de fazer operações, ele não vai mais entrar. E aqui, após a notícia, 5 minutos, ele volta a operar. Então, você pode estipular aqui 1 minuto também. Pode botar 10 minutos, 30, 40, 1 hora, você que sabe. Então, aqui a gente tem todas as funções da nossa ferramenta até o momento. A gente vai trazer mais funções para essa ferramenta ainda. A gente está sempre atualizando. A gente já está na versão 1.7, a gente começou na versão 1.0, logicamente. E assim que a gente for implementando novas funções, já sabe, vai estar no menu de atualizações. Você vai lá no menu de atualizações, onde eu vou mostrar somente o que foi mudado. Eu não vou passar todas as configurações novamente. Show de bola? Então, vou dar um OK aqui. Ó, ele já está aqui para a gente. Aqui é a percepção do mercado que eu falei para vocês, que ele vai identificar se o mercado está propenso para uma venda forte, uma venda, compra forte, compra ou neutro. Neutro é quando ele está bem lateral, então ele vai marcar ali neutro para você. E aqui, se você mudar o time, você vai ver a nossa percepção do mercado também vai mudando, tá? Que ele faz a análise em cada time. Ó, aqui em M15 ele está como neutro, então aqui você pode identificar, tá? Você vai mudando o time. A gente sabe que as análises mais confiáveis são as de times maiores, né? Então aqui, por exemplo, em H1 e D1, tá? A gente tem aqui compra e compra forte, tá? Então aqui em D1 ele ainda está com compra forte, então quer dizer que esse ativo aqui, ele ainda tende a subir mais um pouco, tá? Mas ele já está revertendo, que se a gente vier aqui agora num time menor, você pode ver, né, que a gente já tem aqui, ó, neutro, né? De vez em quando ele cai aqui como venda também, tá? Mas aqui ele está como neutro agora, no momento, mas ele já está começando a querer reverter. Então, a gente consegue ter uma noção do que o mercado vai fazer utilizando essa percepção do mercado aqui. Não quer dizer que isso daqui vai ter 100% de assertividade, que o mercado ele é imprevisível, mas é uma ótima bússola que a gente tem. Então, aqui a gente já tem uma ideia de como funciona a percepção do mercado. Tá? Aqui ele já mudou para venda, ó, tá vendo? E aqui a gente tem um ativo, né? Então, qualquer ativo que você tiver, ele vai marcar aqui para você o nome do ativo que você está utilizando, tá? Para você não esquecer que você está no XAUSD e esse XAUSD é um ativo muito forte. Eu vou mostrar aqui para você uma comparação de quanto ele fez hoje e quanto o GBP USD fez hoje. Então, aqui a gente tem o Buy e Sell, né? Que são operações abertas. Então, flutuante, né? Ele pegou uma parte do seu capital, investiu no mercado e está aguardando para fechar para você, fazer o fechamento, dependendo das configurações que você colocou. Se é no take, se é no trade stop, se é meta diária, se é meta em dólar. Então, a gente tem várias opções que você pode utilizar para que ele faça esse fechamento aqui, beleza? E aqui a gente tem um botão de closer. Esse closer aqui ele vai fechar todas as operações que tiver de compra e aqui embaixo todas as operações que tiverem aberta de venda, beleza? Eu não aconselho que você faça o fechamento aqui, porque você acaba tirando os parâmetros que o robô tem para fazer o fechamento total para você.
tá? Mas caso você queira desligar o robô, um exemplo, tá? Você pode fechar essas operações aqui e remover ele do gráfico. E aqui embaixo a gente tem um resultado. Então a gente tem o resultado do dia, semana e mês. Então aqui no dia a gente tem $302 de lucro, na semana 420 e no mês 420 também, porque eu coloquei essa conta aqui ontem para fazer essa apresentação aqui para vocês da nossa nova atualização. Então ele não tem mais de uma semana, por isso que o lucro do mês é o mesmo da semana. Então todo dia esse lucro aqui do dia ele zera e começa a contar de novo e ele vem para a semana. E toda vez que a semana virar, esse lucro da semana ele zera e vem para o mês, beleza? O mês zerou, ele zera aqui também. Esse saldo aqui, todo esse saldo que ele vai fechando, ele vem aqui para saldo total. E aqui embaixo a gente tem capital. O que seria o capital? É o saldo total menos essas operações que estão no flutuante. Então você pode ver que ele está sempre variando. Por quê? Ele tem tem operações aqui em negociação. Então aqui ele vai estar sempre fazendo alterações no capital, tá? Então saldo total é o saldo todo que você tem. Posições fechadas, posições abertas, o bruto, tá? E o capital é o valor líquido, que se você fechasse aqui, você teria agora. Show de bola? E aqui a gente tem o drawdown, tá? O que é o drawdown? Para quem não conhece, é o quanto ele está utilizando da sua banca para ele fazer essas operações aqui, que estão abertas. Então, esse drawdown aqui é importante você ficar sempre de olho nele. Esse drawdown nunca, presta atenção, ele nunca pode chegar a 100%. Se ele chegar a 100%, ele vai consumir todo o dinheiro que você tem investido, tá? Então, por isso que a gente tem diversas opções para que a gente controle esse drawdown aqui, tá? Isso aqui é muito importante para quem estiver começando agora, fique atento, beleza? E aqui a gente tem um status de operação, tá? Então, quando ele estiver operando, ele vai mostrar aqui para você. Se ele tiver pausado para a notícia, ele vai mostrar aqui para você. Se o mercado estiver fechado, ele vai mostrar aqui para você também, mercado fechado. Então, essas aqui são as funções do nosso painel, tá? Aqui em cima a gente tem os times, né, onde você pode colocar em M1, M5, M15, M30. Lembrando, como eu falei para vocês, quanto menor o time, mais agressivo. Quanto maior o time, mais conservador. Ah, Vitor, você está no time menor. Por que eu estou utilizando aqui em M1? Primeiramente, porque eu sei o que eu estou fazendo, tá? Então, para você trabalhar no time mais agressivo, você precisa saber o que você está fazendo. E segundo, eu tenho aquela opção aqui de mudar de time. Então, eu estou aqui, ó, quer ver? Ativar a mudança de time. Cadê ele? Tá por aqui, ó. Ativar a mudança de time, sim, tá? Então, quando ele chegar a 10%, se ele chegar a 10%, ele muda para H1 automaticamente para mim, beleza? Então, você estipula aqui. Você pode até colocar menor aqui, ó, botar 5%, ele muda para H1, tá? E aqui, quando ele voltar a 0, que quando ele fechar as operações, ele vai mudar para o time menor de novo, ou a 1%, tá? Fica ao seu critério. Então, vou dar OK aqui. Ele vai carregar novas configurações. E essa linha aqui que a gente tem no gráfico são as notícias. Então, se você passar o mouse aqui, ó, a gente tem lá também na nossa área de membros, se você já faz parte do sistema, tem uma opção no menu na sua área de membros, onde você consegue ver todas as notícias que tem hoje, tá? Que tem programada para hoje. Mas se você passar o mouse aqui em cima dessa notícia também, você também consegue ver aqui o nome da notícia, o impacto da notícia, qual moeda essa notícia vai impactar. Aqui ele está dizendo que essa notícia é do USD, tá? Então, por que ele está aqui no SHAL? Porque o SHAL ele tem paridade com o USD. Então, se ele tiver paridade com o USD, qualquer ativo com paridade com o USD, ele vai desenhar o filtro da notícia aqui, tá? Isso lembrando porque a gente ativou lá também nas configurações. Se eu desativar aqui, ó, por exemplo, notícia de 2 touros, né? Que aqui dali é de 2 touros. Vou colocar não, ele vai desmarcar, tá vendo? Ele removeu a notícia do gráfico. Se eu colocar ele lá novamente, 2 touros sim, ele vai trazer de volta a notícia para cá. Isso quer dizer que quando ele chegar 5 minutos ali antes dessa notícia, ele vai pausar. Lá no nosso site, você vai enxergar no nosso horário, tá? Já está convertido. Então, por exemplo, se a notícia lá no nosso site tiver 1 hora, 2 horas, 3 horas, é no nosso horário.
tá? Mas aqui dentro do gráfico você vai enxergar o horário do Brook. Então aqui no horário do Brook são 21h52, tá? 9h52. Então quando for 10 horas, ele vai pausar o robô. Show de bola? Se você não conhece o mercado, você está começando agora, vai de ativos mais conservadores. Por exemplo, o GBP/USD é um ativo mais conservador. Você pode ver aqui, ó, que o XAU/USD, até o momento, ele deu 302 dólares para a gente, tá? Hoje, só hoje. E aqui já no GBP/USD, ele deu 15 dólares. Né? Um ativo mais conservador, ele vai dar menos lucro para a gente, porém, ele é muito mais seguro do que você colocar no ativo mais agressivo, ele vai te dar mais, mas lembrando que não tem como a gente intercalar, né, lucro com segurança, tá? Então, quanto mais lucro, mais arriscado. Quanto menos lucro, mais seguro. Então, você precisa também colocar isso em mente. Então, se você quer ganhar mais rápido, mais arriscado. Se você quer ganhar menos, um médio e longo prazo, mais segurança você tem dentro do mercado. Show de bola? E aqui agora a gente tem um backtest que eu fiz no XAU/USD, nesse ativo que é mais forte. A gente fez aqui no time de M1, que é um time mais agressivo que a gente tem. E a gente fez aqui também com um capital de 500 dólares. A gente está utilizando a nossa nova função do robô, tá? Que eu coloquei aqui, ó, para ele fechar. Fechamento total. Deixei somente esse fechamento total aqui, tá? Então eu desmarquei. O take profit, stop loss está desativado. Desativei o trailing stop. A meta do dia está desativada. Tá? Fechamento parcial está desativado, eu deixei somente o fechamento total. Por que eu fiz isso? Isso daqui é a nova função que a gente implementou na nossa ferramenta. Ele vai lucrar menos, tá? Ele vai ficar mais conservador, porém mais seguro. Então aqui eu coloquei, ó, um fechamento de $1. Então quando ele chegar $1 de lucro, tá? Em todas as operações, quando ele bater $1 no total de lucro, tá? Tirando já o flutuante, tirando o negativo, ele fez $1 de lucro, ele vai fechar todas as operações, tá ok? Então aqui eu posso colocar $1, 2, 3, 4, 5, 10, você que estipula qual o valor que você quer. Lembrando que quanto maior você colocar aqui, se você botar, por exemplo, $10, ele vai demorar mais tempo para fazer esse fechamento, ele vai ficar mais tempo exposto no mercado, e o seu drawdown vai ficar maior também, tá? Então, se você quer algo mais conservador, coloca aqui $1, deixa bem baixinho, tá? O fator de multiplicação, como a gente está no XAU/USD, eu deixei 1.1, tá? Um fator de multiplicação bem baixinho também. Mudança de time, eu deixei ativo, mas ele não funciona no backtest, então isso aqui não vai fazer diferença se você for fazer o backtest ou não. Essas são as configurações que eu deixei, tá? Então, ó, vou dar um OK aqui e aqui a gente tem um relatório, tá? Eu já fiz o backtest, a gente já tem aqui o histórico do backtest. Então, a gente iniciou aqui com 500 dólares, ele dentro de um mês parou com 800 dólares, tá? 799. Então, a gente está falando aqui de uma banca de 500 dólares que, para quem já está dentro do mercado, sabe muito bem que 500 dólares não é nada. É um grão dentro do mercado Forex. O mercado movimenta trilhões por dia. Então, 500 dólares, ele pode ser um pouquinho mais puxado para a gente, porque a nossa moeda é desvalorizada. Mas 500 dólares realmente não é nada dentro do mercado Forex. Então, a gente fez um backtest aqui de um mês, no ativo XAU/USD, que é um ativo muito forte, fez no time mais agressivo que a gente tem, sem contar que aqui no backtest a gente não tem a mudança de time frame, né, que seria uma proteção que a gente tem dentro da nossa ferramenta, e a gente também não tem um filtro de notícia no backtest, tá? Então ele não vai pausar nos momentos que tiverem notícia, como ele faz na conta real, quando ele está operando. Então aqui a gente teve um ótimo resultado, e se você for ver aqui, ó, no nosso relatório, ele chegou até 29,97% de drawdown, tá? Um rebaixamento excelente para esse valor de banca que a gente iniciou, para esse ativo, para esse time. Então esse rebaixamento aqui tá ótimo, beleza? E a gente teve aqui um lucro de 300 dólares dentro de um mês. A gente teve mais de 50% em um mês, tá?
Para mim, isso ainda é muito. Eu procuro ali sempre buscar entre 10 a 20% para você trabalhar de uma forma mais conservadora e não ter nenhum imprevisto dentro do mercado. Mas existem pessoas que gostam de trabalhar mais agressivo, mas lembrando, o lucro ele está atrelado ao seu risco dentro do mercado, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar ele aqui para rodar de novo, o backtest, para explicar para vocês como que funciona essa nova função e por que a gente está obtendo esse drawdown bem baixo, mesmo estando num ativo forte, num time menor e com uma banca bem baixa. Então deixa eu iniciar aqui, ó, novamente o backtest. Eu vou permanecer ali em M1. Deixa eu desacelerar um pouquinho aqui, senão a gente não vai entender. Show de bola? Então aqui, ó, você pode ver que ele já abriu algumas operações. Se a gente estivesse com a configuração padrão, provavelmente esse flutuante aqui de 12 dólares, ele já teria fechado para gente, tá? E ele iria ficar somente esse 12 dólares aqui no negativo flutuante, tá? Então, com isso, o nosso drawdown já estaria aqui contando. Você pode ver que ele está zerado porque praticamente a gente está empatado aqui. Então, uma operação, ele está travando a outra, porque ao mesmo tempo que você está perdendo, ele está ganhando também. Ah, Vitor, como que eu vou lucrar dessa forma? Ele vai sempre ficar empatado? Não, porque a gente tem um booster, lembra? Por isso que eu ativei o booster lá, um booster bem baixinho, que se você colocar também um booster muito alto, com esse valor de banca, com esse ativo, com esse time, ele não vai suportar. Então, deixei um booster bem baixinho. Ele vai abrir novas operações, tá? E vai ajustando o lote para que ele possa ficar com lucro maior do que o saldo negativo. Então, aqui, ó, você pode ver, ele pegou uma tendência que ele já abriu novas operações. Tá? Você pode ver que quando ele pega a tendência, automaticamente ele não abre operação, que ele já tem indicadores dentro dele também, né? Que nessa estratégia Edge ele trabalha somente com a consolidação, então quando tem tendência ele não vai fazer operações, tá? Então aqui eu vou acelerar um pouquinho para você ver. Então quando esse flutuante aqui ele tiver $1 positivo, né? $1 a mais da operação negativa, ele vai fechar aqui para gente. Não quer dizer que ele vai fechar sempre com $1, que como ele vai dar o booster, né? Então, quando ele passa ali $1 às vezes, ele vai passar de $1, vai fechar com 2, 3, 4, tá? Então, ó, tá vendo a tendência? Ele não vai abrir a operação porque ele identificou tendência no mercado. Você pode ver aqui também, ó, no nosso painelzinho, marcando certinho venda forte e o mercado derretendo. Show de bola? Eu vou acelerar aqui, ó, para você ver quando ele fizer o fechamento. Ó, ele já fechou aqui pra gente $10, tá vendo? É por isso que ele está conseguindo manter o drawdown bem baixo, porque ele está mantendo a operação aberta, em vez dele fechar só o que está positivo e largar o negativo para trás, ele está mantendo as duas operações e ele só vai fechar a operação quando o total daquelas operações abertas estiver no positivo que a gente escolheu, tá? Então eu escolhi ali $1, pode ser 2, 3, 4, 5, fica ao seu critério. Mas como o XAUSD é um ativo muito forte, eu prefiro fechar o mais rápido possível, tá ok? Então aqui, ó, vou acelerar e você vai ver que ele sempre vai fazer, né, esse balanço entre as operações. Possa ser que ele fique um dia ali inteiro sem fechar, se o mercado ficar muito lateral, pode ser, tá? Ele pode ser que ele demore mais a fechar uma operação dessa forma aqui, com essa nova opção, mas é uma opção que você tem para trabalhar de uma forma mais conservadora, tá? Ó, aqui você pode ver que ele está com $12 negativo e 8 positivo. Então aqui ele está com um drawdown de 0,87. Mas se ele tivesse fechado aqui, ele estaria somente com esse drawdown aqui de $12, tá? Então ele estaria com um drawdown mais alto do que ele está agora, porque ele não teria esse equilíbrio nas operações abertas. Então vou ativar aqui novamente, ó. Você vai ver que ele vai fechando operações quando ele atinge ali o valor que a gente estipulou, ó. Fechou com 1,12, tá? No dia. Ó. Ele vai demorar um pouquinho. Se você aumentar o booster, ele fecha mais rápido. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Dia 5 de dezembro, tá? Eu vou parar aqui, então, ó. 5 de dezembro, ele lucrou $24, o drawdown 0,54. Show de bola? Então vou parar aqui, ó. Vou colocar um booster um pouco mais alto, ó, vou botar 1,4. Mas lembrando que quando você bota um booster mais alto,
ele vai trazer um drawdown mais alto também, tá? Vai ficar mais agressivo. Então aqui, ó, vou iniciar aqui o backtest, ó. Você pode ver que aqui, ó, dia 2 de dezembro, ele já fez $20, tá vendo? Então, é por isso que a gente coloca uma pré-configuração no robô, mas quem faz a configuração do robô final é você, tá? Se você não entende, assiste as aulas, tá? Vitor, eu não tenho paciência, eu não consigo entender. Cara, a gente está falando do seu dinheiro, do seu investimento. Tá? A gente não está falando aqui também de uma faculdade onde você vai ficar 5 anos estudando, né? Ou de um curso que você vai passar ali 30 horas assistindo aquele curso. A gente está falando de uma aula aqui, eu nem sei quantas horas já está esse vídeo, quanto tempo tem esse vídeo, mas sei, no máximo 30, 40 minutos. Cara, assiste esse vídeo. Se possível, pega um papel, uma caneta. Quando a gente anota, a gente tende a memorizar mais fácil. Vai anotando o que cada função daquela dali faz. Até porque depois, para você poder lembrar, se você esquecer, você deixa um rascunhozinho. Não escreve no computador, não. Com o computador a gente não aprende, tá? A gente digita ali somente para salvar, mas a gente não consegue memorizar igual quando a gente escreve manualmente, tá? Tradicionalmente. Então, pega uma folha, escreve o que cada função do painel faz, tá? Deixa aquela folha do seu lado. Se você tiver dúvida, vai ali na folha. Essa função aqui faz isso, essa função faz aquilo. Beleza? Eu poderia simplesmente vir aqui trazer setups pronto para você, trazer configurações prontas para você, fazer você colocar lá o setup, né? Independente se você ia lucrar, se você ia perder. Mas a nossa intenção aqui não é essa. A nossa intenção é que você realmente tenha lucro dentro do mercado. Eu quero que você tenha lucro. Eu não quero que você somente utilize a nossa ferramenta. Eu quero que você utilize a nossa ferramenta, entenda como ela funciona e tenha lucro consistente dentro do mercado, como tem vários alunos nossos que a gente vem postando resultados todos os dias nos nossos grupos. São pessoas que realmente entenderam como que o sistema funciona e estão fazendo dinheiro de verdade. A gente está falando aqui em dólar, então quando a gente fala de $100, a gente está falando de mais de R$500. Vai depender da cotação do dólar, mas quando a gente fala de $100, a gente fala mais de R$500. É uma renda que você vai ter, principalmente agora, essa fase que a gente está passando com o nosso país, com essa política que a gente está vivendo, onde está tudo muito caro. Cada dia mais a gente paga mais imposto, cada dia mais a nossa moeda desvaloriza. Você tendo uma renda em dólar, cara, você vai sair na frente de muitas e muita gente, tá? Independente se você fizer $5 por dia, $10 por dia. Vitor, só fez $5 por dia. Cara, vamos botar aqui, ó, na ponta do lápis. Vou pegar uma calculadora aqui rapidinho, tá? A gente tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá? A gente tem 5 dias dentro da semana que o robô vai operar para você. Se você estiver utilizando os ativos padrões, tá? Porque agora a gente tem as criptomoedas também, né? Que o mercado ele funciona também no final de semana, mas a gente está falando aqui dos ativos padrões que a gente tem dentro do mercado. Então, 5 dias da semana, 5 vezes 5, a gente tem $25, correto? Então, levando em consideração que a gente tem 5 dias de operação dentro de uma semana, dentro de um mês, que a gente tem 4 semanas, a gente tem 20 dias de operação, certo? Então, a gente tem aqui, ó, 5 vezes 20. A gente tem $100 de lucro, tá? Lembrando que eu tô colocando aqui $5 por dia, tá? Então, a gente, final do mês, a gente tem $100 de lucro. $100 vezes 5, que eu estou botando lá embaixo, a gente sabe que o dólar está mais de R$5, tá? Vezes 5, a gente tem aqui R$500 de lucro. Vitor, R$500 é pouco. Cara, é pouco para você ganhar de forma 100% automatizada? Não sei. Não sei o quanto é o seu pouco, o quanto que você tem para investir. Mas eu estou colocando aqui a realidade de muitas pessoas que vão de repente começar ali com $100, $200. Se você tiver mais para investir, com certeza o seu rendimento vai ser maior. Então eu vou dar o exemplo aqui de uma banca de $300, fiz mais $100 nesse nosso exemplo aqui. Então agora eu tenho $400 no total, tá?
Então aqui, em vez de eu buscar 5 dólares por dia, posso de repente buscar, vou botar aqui, 7 dólares, tá? Em vez de dobrar, buscar 10, a gente está falando aqui de trabalhar de forma conservadora, eu vou buscar 7 dólares no dia. Eu posso utilizar a meta diária, tá? Eu posso colocar o robô para operar e depois fechar ele ou aumentar o time. Você tem diversas opções. Mas vamos supor que eu esteja buscando aqui agora 7 dólares ao dia. 7 vezes 20, a gente tem agora 140 dólares no mês, tá? Vezes 5, a gente tem aqui agora 700 reais no mês. Então, a gente está falando de você iniciar com pouco, tá? Eu não estou falando de você iniciar muito. Você iniciar com muito, logicamente, o seu lucro ele vai ser muito maior. Mas ninguém começa com muito, ninguém começa de cima. Então, se você quer iniciar, começa com o que você tem, porque o pouco que você investir, ele já vai rendendo lucros para você. E no próximo mês, com certeza, você vai ter mais do que você tinha quando você iniciou. Então, estou dando um exemplo aqui para vocês de uma banca de 500 dólares. Estou mostrando para vocês como que essa atualização possibilitou de você começar com muito pouco. Tá? A gente está falando aqui de uma conta standard. Tá? Uma conta standard de 500 dólares, num ativo extremamente forte, no menor time que a gente tem dentro do mercado, e ele está segurando muito bem o drawdown. Tá? Então, se você iniciar aí com 200 dólares, você colocar ele aqui para operar em H1, né? Colocar num ativo, no GBP USD, por exemplo, você vai ter uma segurança muito maior. Tá? Então, eu quero que você entenda isso daqui que eu estou passando para você. Eu não quero que você somente assista a essa aula, entre por um ouvido e sai pelo outro. Eu quero que você entenda o conceito do investimento que eu estou passando para vocês. Eu não quero que você somente compre a ferramenta, utilize a ferramenta. Eu quero que você entenda como que a ferramenta funciona e quero que você tenha educação financeira, que você tenha disciplina no seu modo de investir, porque muitas pessoas que se dão mal no mercado, não é porque ela utilizou uma ferramenta ruim, não é porque ela operou, né, seja lá manualmente o indicador, né, com uma estratégia ruim, é porque ela não teve disciplina para que ela possa ter sucesso dentro do mercado. Então, quando a gente fala de mercado financeiro, a gente está falando, novamente, batendo no ponto para vocês, a gente está falando de um mercado de risco. Preste atenção, a gente está falando de um mercado de risco. Então, você precisa, além de uma estratégia boa, além de uma ferramenta boa, você precisa entender o que essa ferramenta faz e ter educação financeira para que você possa ter consistência dentro do mercado. A gente tem alunos aqui, eu vou até pegar aqui, ó, deixa eu ver aqui se eu acho, vou colocar aqui na tela para vocês. Bom, então, ó, a gente tem diversos feedbacks, né? Se você estiver fazendo parte do nosso grupo, com certeza você está vendo lá os feedbacks que a gente está colocando para vocês lá, tá? Mas eu queria trazer em especial esse aluno nosso aqui. Deve ter 6 ou 7 robôs já operando para ele de forma 100% automatizada. E olha só que incrível, ele fez aqui, ó, depósito de 235 dólares, ele está com lucro de 690 dólares, tá? E isso daqui a gente está falando antes dessa atualização que a gente está liberando aqui para vocês. Ou seja, a gente não tinha toda essa proteção, todas essas opções que a gente trouxe aqui para vocês hoje, que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, na ferramenta, e mesmo assim, olha a quantidade de lucro que ele está tendo com a ferramenta. Por quê? É porque a ferramenta dele é diferente da sua. O robô, o arquivo que você baixa, seja ele na área de membros ou no teste, ele é a mesma configuração, o mesmo arquivo para todo mundo. O que acontece aqui? O diferencial é que ele entendeu como que a ferramenta funciona. Ele entendeu que ele pode fazer o ajuste dele. E você vê aqui, ó, muitas pessoas mandam feedback para a gente. Até por isso que eu estou regravando esse vídeo aqui, para poder abrir a mente de vocês que não tem somente o SHA-USD. Por a gente utilizar o SHA-USD, a gente ter mais conhecimento no mercado, né, pelos vídeos que eu gravei anteriormente, ensinando a fazer a instalação do robô, fazer as configurações do robô
no ShareUSD, se a gente pegar aqui os feedbacks que o pessoal manda pra gente, acho que 90% das pessoas estão utilizando o ShareUSD. E olha como que esse aluno aqui, ele se sobressai acima de todos. É por isso que ele está lucrando muito com essa ferramenta. É por isso que ele já está na 7ª licença. Na 6ª, na 7ª, não lembro perfeitamente quantas licenças ele tem. É porque ele entendeu como que a ferramenta funciona, ele entendeu que ele pode ajustar a ferramenta do modo dele, do valor da banca que ele tem e está utilizando em outros ativos que a gente nem citou aqui nesse vídeo hoje, tá? Que é aqui, ó, o GBP JPY, ele está ali no Euro JPY. Então, a partir do momento que você entender como que funciona o sistema, como que funciona a ferramenta, como que funciona o mercado, tá? Eu não estou falando que você precisa entender de análise gráfica, de entender de padrões. A única coisa que você precisa entender é como o mercado funciona, quando que ele vai te dar lucro, quando que ele vai te dar prejuízo, tá? E entender como que você pode configurar o robô, mudar os parâmetros dele para o seu perfil de investidor, né? Se é moderado, conservador, se é agressivo, para o ativo que você está utilizando e para o valor de banca que você tem. Beleza? A gente tem diversos feedbacks que eu poderia trazer vários aqui, mas esse não é o intuito desse vídeo, tá? Esse vídeo é para a gente falar da nossa nova atualização, que ficou extremamente incrível, e mostrar para você que você também, com pouco, você pode iniciar e ir escalando degrau em degrau. Até porque ninguém começa de cima. Muito difícil, tá? A não ser que você seja herdeiro. Se você não for herdeiro, você vai ter que começar de baixo. Já falei demais, tá? Era só um vídeo para poder apresentar a vocês. Acabei que eu estendi um pouco mais, mas eu acredito que esse vídeo ele vai ficar bem informativo e vai sanar muito das suas dúvidas. Beleza? Então é isso. Te vejo na próxima. Forte abraço e bora para cima.